Eu estava no meio da apresentação, explicando porque nosso ciclo de correções precisava mudar, quando um golpe seco na porta da sala de conferências fez todo mundo calar. Não era um toque educado, mas um chamado oficial. Olhei em volta, 2 capitães do meu pelotão, um gerente de projeto civil, ninguém se moveu. Não estávamos numa SCIF, apenas num prédio administrativo seguro em Fort Meade, mas quando interrompem um briefing é porque algo está muito errado. A porta se abriu e 2 policiais militares entraram. Um deles olhou para a sala e perguntou pelo meu nome e patente. Major Whittaker. Levantei-me. Quando um MP bate na sua porta e chama seu nome assim, a primeira coisa que sua mente pensa é emergência familiar. Meu filho. Acidente. Hospital. Precisamos conversar com a senhora, disse o policial, voz neutra. Nenhum desvio, ninguém revisou papéis ou olhou o celular. Fechei meu laptop e avisei à equipe, vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Segui-os até o corredor, a porta se fechou atrás de mim. O policial mais velho entregou um papel e disse que a denúncia vinha do Departamento de Polícia do Condado de Anne Arundel. Era uma acusação de furto financeiro. Balancei a cabeça. De quem seria o furto? Ele leu $500.000. O número ecoou nos meus pensamentos, não um valor arredondado, mas uma manchete. De quem? Brianna Whittaker, sua irmã. Por um instante imaginei outra Brianna Whittaker em Maryland até perceber que não havia confusão, era ela. E o que exatamente alega? Que a senhora subtraiu $500 mil do trust familiar. Não ri, parecia insano naquela atmosfera encharcada de tensão, mas fiz a única pergunta que me importava. Estou detida? Não, ma'am. Parece um litígio civil. Precisamos registrar sua declaração e avisar seu comando, conforme protocolo. Ali percebe-se a diferença entre drama familiar e problema militar. Mexeu com dinheiro, ainda mais com uma TSSCI, a palavra litígio vira algo bem maior. Fui conduzida a uma pequena sala administrativa no corredor. Um MP anotava tudo, outro ficava de guarda. Respondi com franqueza, sim, existe um trust familiar. Não, eu não peguei nenhum centavo de forma indevida. Sim, sou beneficiária nomeada. Não há dinheiro federal envolvido. Disseram que precisavam de documentação. Expliquei que o curador do trust poderia fornecer os papéis e repassei de cabeça o contato da empresa responsável. Tratavam-me não como suspeita, mas como alguém cujo mundo acabara de ficar muito complicado. Pode ser apenas uma disputa civil, comentou o policial mais velho. Mas, como a senhora está em serviço ativo e o valor é significativo, o caso foi encaminhado para cá. Ou seja, meu comandante de batalhão saberia de tudo antes do almoço. Fiz mais uma pergunta. Minha irmã forneceu alguma prova? Extratos bancários? Cópia do documento do trust? Foi aí que a história ficou ainda mais curiosa. Brianna jamais havia lido o trust com atenção. E agora, esse detalhe mudaria tudo. Ela percorreu o relatório com um olhar apressado, colhendo apenas o que convinha. Ouviu o que quis ouvir. Entendido, respondi com voz firme. Eles terminaram as anotações e prometeram que alguém de comando entraria em contato. Caminhei de volta à sala de conferências e cada passo parecia arrastar o dobro do meu peso. Quando empurrei a porta, todos os olhares se voltaram para mim. Não expliquei nada. Sentei-me, abri o laptop de novo e retomei a apresentação no slide 12. Seu problema continua sendo a segmentação da rede. Ninguém perguntou nada sobre o MPS, mas em breve terão todo o contexto. Concluí o briefing em 20 minutos, voz calma, recomendações objetivas, mãos sem tremores. Anos de farda nos ensinam que compostura é moeda valiosa. Ao final, um dos capitães ficou para trás, hesitante. A senhora está bem? Sim, respondi, contornando o desconforto. Só burocracia. Ele assentiu, meio sem convicção, e voltou aos papéis. De volta ao meu escritório, tranquei a porta e sentei-me à escrivaninha. $500 mil. Era o valor aproximado do fundo irrevogável que meu avô, um coronel meticuloso, havia deixado antes de morrer.
Ele não havia deixado nada para a família, deixou para mim. Não por afeto, mas por saber que eu era estável. Brianna nunca engoliu essa decisão. 3 anos atrás, autorizei uma distribuição condicional do fundo para evitar que ela perdesse a casa. O administrador tratou diretamente com o banco. A condição era simples: completar um programa de aconselhamento financeiro e seguir o plano de pagamento. Durou 6 meses. Quando o apoio cessou, nossa última conversa terminou com ela dizendo: "Você se acha melhor que a gente só por usar essa farda?" Não soube o que responder. O telefone da mesa tocou, sede do batalhão. A Major Whittaker, comandante, quer vê-la. Claro que ele queria. Ajustei a farda e atravessei o corredor até o gabinete de comando. O executor fiscal já esperava lá dentro. O comandante não perdeu tempo. Chegou até mim uma acusação sobre um fundo familiar de $500.000. É verdade? Não, senhor. Ele mediu meu rosto com o olhar, avaliando, não acusando. Há envolvimento de verbas federais? Não, senhor. Declara esse fundo nas suas informações financeiras? Sim, senhor. Anualmente. O executor anotou tudo. O comandante recostou-se na cadeira. Por enquanto, parece apenas uma disputa civil de família. Mas, se isso evoluir para má conduta financeira, podemos ter que revisar sua autorização de segurança. Entendi. Não vou suspender você. Continuo cumprindo suas funções, mas com total transparência. Reporte-se à segurança e apresente toda a documentação. Não quer surpresas depois. Sim, senhor. Saí do gabinete com instruções claras e uma nova realidade. Antes de retornar à minha mesa, dirigi-me à sala do gerente de segurança da unidade. A próxima etapa já estava traçada. Precisei relatar voluntariamente uma acusação financeira feita por um familiar, expliquei a ele com voz neutra. Ele ergueu o olhar devagar. Continuo. Em 3 frases, resumi tudo, sem melodrama, sem opiniões. Ele fez um aceno de cabeça. Boa decisão ter vindo aqui. Vamos registrar tudo. Se não houver conduta imprópria comprovada, sua autorização de segurança não será afetada. Não será? Pensei, duro como uma sentença, quando o futuro da minha carreira dependia desse acesso. Quando voltei para o escritório, 3 chamadas perdidas de Brianna se acumulavam no meu celular, além de uma mensagem curta: "Você pode resolver isso, se quiser." Fiquei parado, olhando para a tela. Resolver o quê? Assinar algo? Transferir recursos? Entregar alguma coisa? Decidi não responder. Abri o laptop e acessei a cópia digital do acordo de trust que anexei à minha declaração anual. Era o mesmo documento que definia, detalhe por detalhe, quem tinha autoridade e quem não tinha. Se ela realmente encaminhara um boletim de ocorrência à polícia acompanhado desse trust, ou não o tivera lido, ou confiara que ninguém mais o leria. Meu escritório parecia encolher a cada segundo. Do lado de fora, a rotina continuava, pessoas caminhando entre prédios, caminhões passando, nenhum sinal de crise. No inbox, um e-mail do XO piscou: "Forneça documentação do trust à revisão jurídica até, no máximo, 16 horas." Agora já não se tratava de um mal-entendido, era um processo com o meu nome. Abri o arquivo, encaminhei ao setor legal sem acrescentar nada. O documento falava por si só: trust irrevogável, única beneficiária, Alison Whittaker, gestor fiduciário independente, cláusulas de distribuição discricionária condicionada, proibição expressa a qualquer não beneficiário, incluindo Brianna, de pedir ou acessar fundos. Às 15 horas, caminhei até o departamento jurídico com uma cópia impressa em uma pasta. Eles não precisavam de drama, só de papel. A capitã Morales me aguardava em uma pequena sala de conferências. Nos seus 30 e poucos anos, era impecavelmente calma, o tipo de oficial que relê tudo 2 vezes. Major, ela cumprimentou-me ao fechar a porta, vamos direto ao ponto. Esse trust é recente?
Não, respondi, está declarado na minha declaração financeira desde que assumi o posto. Ela examinou cada página sem pressa. Sua irmã alega ter desviado $500.000 destinados aos pais de vocês, disse ela, ainda folheando. Não existe provisão para alocar fundos a eles, repliquei. O trust foi estruturado justamente para impedir isso. Morales interrompeu a leitura ao chegar em determinada cláusula. Eu já esperava por aquele momento. Cláusula 8. Restrição de solicitações de acesso por pessoas nomeadas. As sobrancelhas dela se ergueram. Está listada aqui, de forma clara, confirmei. Qualquer tentativa de Brianna Whittaker de exigir acesso, exercer coação ou alegar falsamente ser beneficiária deve ser tratada como assédio e comunicada às autoridades competentes. Morales fechou a pasta e fitou-me, sem esconder o respeito. Seu avô não incluiu isso por acaso. Capítulo 4 de 22. A tensão pairava no ar, como se ele já antecipasse a tempestade que se aproximava. E estava certo. Ela inclinou-se para trás na cadeira, buscando uma forma de processar as informações que eu havia recebido. A polícia do condado havia anexado que alegavam serem extratos bancários mostrando retiradas irregulares. Isso não é possível, pensou, lembrando que o administrador era quem controlava todas as distribuições. Exatamente, ela disse, batendo a caneta no tampo da mesa uma vez. Vamos verificar a autenticidade desses extratos. Se estiverem alterados, a situação muda de figura. Como assim? Ele indagou. De um simples litígio civil para uma potencial denúncia falsa, ela concluiu com um ar de determinação. Era isso, não se tratava de vingança ou traição, mas de alegações de falsidade. Um vocabulário limpo e direto. Enquanto isso, seu celular vibrou novamente. Era Brianna. Ela decidiu ignorar, deixando o recado ir para a caixa de voz. Mas logo uma mensagem apareceu: você está envergonhando a família. Apenas assine os documentos e faça isso desaparecer. Documentos? Ela não havia recebido nada. Isso significava que Brianna já havia elaborado algum tipo de proposta. Com um toque rápido, respondeu: envie para o administrador. Sem emoção, sem debate. A resposta veio instantaneamente. Você acha que se esconder atrás do exército te torna intocável? Ela trancou o celular e o virou para baixo na mesa. Ao voltar para sua mesa, fez login no portal de divulgação financeira e baixou os últimos 3 anos de registros. Cada ativo, cada conta, cada distribuição de fundos estava documentada de forma transparente. Essa era a parte que as pessoas não compreendiam sobre estar no exército. Se você possui uma autorização, vive em meio a papéis. Cada dívida, cada renda externa, cada responsabilidade. Se ela tivesse roubado $500.000, isso não estaria calada em uma conta corrente. Ao olhar o relógio, percebeu que eram 16h30 e o gerente de segurança apareceu. O departamento jurídico está revisando seus documentos, disse ele. Neste momento, nada indica que devemos suspender seu acesso. Ela repetiu sua frase em um sussurro, neste momento. Ele soltou um ligeiro encolher de ombros. Você sabe como isso funciona? Sim, sabia bem. Acusações não afundam carreiras, padrões afundam. Desde que isso continuasse parecendo que realmente era uma disputa familiar, sua autorização não seria afetada, a menos que Brianna escalasse a situação. Às 18h, estacionou em casa, onde a mochila do filho estava sobre a mesa da cozinha, os deveres espalhados. A normalidade parecia estranha. Enquanto seu filho se concentrava nos problemas de matemática, ela checou a caixa de mensagens de voz. A voz de Brianna ressoou tensa e cheia de raiva. Você acha que pode apenas nos cortar? Mamãe e papai merecem esse dinheiro. O vovô nunca teria querido isso. Você sempre achou que era melhor que nós. Ela deletou a mensagem, não estava disposta a discutir leis de herança na cozinha. Após o jantar, com o filho já dormindo, abriu o laptop e acessou novamente o portal do administrador.
Nada de atividade incomum, nenhuma retirada não autorizada, nenhuma transferência inexplicável, tudo limpo. Redigiu um e-mail curto para Thomas Klein, o gerente fiduciário. Confirmação solicitada era o assunto. Explicou a alegação em 2 frases e pediu uma confirmação formal escrita sobre a estrutura de beneficiários e distribuições recentes. A resposta veio em menos de 30 minutos. Major Whittaker, o trust permanece intacto. Nenhuma distribuição foi feita fora dos parâmetros autorizados. Nenhum fundo foi alocado a outra pessoa além de você, conforme os termos especificados. Claro, profissional, sem emoção. Salvou o e-mail como PDF. E então, seu celular iluminou-se mais uma vez. Desta vez, o número não me dizia nada. Atendi, Major Whittaker falando. Do outro lado, uma voz calma respondeu, Detetive Hall, do condado de Anne Arundel. Preciso esclarecer alguns pontos sobre a queixa da sua irmã. Ele falava sem acusar, quase como se fosse um diálogo civilizado. Diga. Ele explicou que minha irmã alegava que nosso avô havia prometido verbalmente, antes de morrer, distribuir a herança em partes iguais entre meus pais. Isso não consta no testamento, respondi. Revisamos a cópia do documento que ela enviou. Não há nenhuma disposição nesse sentido. Silêncio. Ela também alega que você coagiu a renunciar à parte dela. Ela não tinha parte alguma, detetive. Houve uma pausa breve. Entendi. Estamos conferindo os extratos bancários que ela apresentou, há inconsistências na formatação. Foi aí que senti o eco da velha máxima, papel não mente. Este testamento está registrado no Exército há anos, senhor. Existe um histórico. Isso ajuda, ele admitiu. Por enquanto, não vamos seguir com processo contra você. Aquilo soou redentor, não vamos? Não vamos ainda. Mas precisamos concluir nossa diligência. Quando desliguei, fiquei ali sentada à mesa da cozinha mais tempo do que pretendia, encarando o papel esmaecido. $500 mil. Não era um valor qualquer. Era o total estimado do trust. Minha irmã não estava reclamando um erro de cálculo, ela queria tudo. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório. Ainda no corredor, o executivo do batalhão me parou. O jurídico precisa de outra via da confirmação do trustee, avisou. E mais, sua irmã protocolou nova reclamação à noite. De que tipo? Perguntei, curioso até. Ele hesitou. Ela alega que você usou seu cargo para intimidá-la e impedir que prossiga com a reivindicação. Quase sorri. Eu não tinha falado com ela. Mas bastou lembrar do portal do inspetor-geral para congelar meu corpo. Uma reclamação ao IG não significa culpa, mas atrai atenção e a atenção voa mais rápido que qualquer versão oficial da história. Assenti em silêncio. Entendido. Ao entrar no escritório, meu e-mail já exibia o aviso vermelho. Nova mensagem do comandante de batalhão, assunto curto e seco. Me veja às 13 horas. Pendurei meu gorro, fechei a porta e sentei devagar. Drama familiar não costuma vir acompanhado de rastros federais, mas o meu vinha. Ajustei a farda no reflexo da janela antes de me dirigir à sala do comandante. Às 9h58, estacionei-me no batente. Pontualidade era regra. O executivo abriu a porta com um leve aceno, sem rodeios. O comandante estava lá, mãos unidas sobre a mesa. A sala respirava controle absoluto, sem traços de hostilidade. Major, ele começou, sem levantar os olhos. Recebemos a reclamação ao inspetor-geral feita por sua irmã. Sim, senhor. Ela acusa você de usar sua posição para intimidá-la e barrar a recuperação dos recursos. Mantive a postura firme. Não a contatei desde que soube do processo. Presumo isso, murmurou. Mas presunção não é prova. O executivo deslizou um papel até mim, um resumo da queixa ao IG, pronto para ser lido. Seria ali, na tinta impressa, que meu caso ganharia forma oficial.
E eu estava preparado para cada linha. Sob o peso de palavras vagas e acusações de abuso da autoridade de manobra financeira, eu me sentia num ringue sem conhecer totalmente as regras. Ela alegou que o trust seria dividido igualmente, começou o comandante, reunido conosco na sala de conferências. Eu respondi que não aconteceu assim. Ao meu lado, o assessor jurídico assentiu. Confirmamos pelos documentos que você apresentou. O comandante se inclinou para frente, voz contida, mas firme. O que importa é isto: uma queixa ao inspetor-geral aciona uma revisão. Haverá entrevistas, perguntas sobre seu histórico financeiro. Isso não significa que há má conduta, mas significa escrutínio. Ele fez uma pausa, olhando nos meus olhos. Escrutínio fardado não é abstrato, afeta promoções, colocações, a percepção de seus superiores. Daqui a 8 semanas há conselho de promoção, qualquer pendência pode levantar dúvidas. Sem soar como ameaça, apenas delineando a realidade. Entendido, senhor. Não vamos tirar sua habilitação de segurança, por enquanto não há indícios de irregularidade. Mas, se aparecer algo novo, e não duvido do que a Brianna possa inventar em seguida, as coisas mudam. Continua a missão, coopera integralmente com o jurídico e a segurança, e nada de contato direto com sua irmã quanto às acusações. Entendido, senhor. Saí da sala na mesma cadência controlada com que entrei, mas já no corredor o peso da situação me atingiu de cheio. Brigas de família raramente viram registros oficiais do exército. A minha agora tinha número de arquivo. De volta ao meu escritório, redigi um memorando formal, relato da acusação, meu autorrelato, minha plena cooperação. Linguagem limpa, datas e horários precisos, sem traços de emoção. Se alguém lesse aquilo daqui a anos, encontraria procedimento, não caos. Às 11h30, o telefone tocou. Capitão Morales, do JAG. Major, atualização rápida. Revisamos os extratos bancários que sua irmã apresentou e não são autênticos. Como assim? Formato incompatível com o banco emissor. A metadata indica que foi gerado numa planilha, não no sistema oficial. Ou ela entendeu errado algum detalhe, ou adulterou documentos. Estamos prestando informações ao condado sobre isso. Houve um silêncio do meu lado. Entendi. Morales continuou. Outro ponto. Na queixa ao IG ela afirma que você ameaçou mobilizar investigadores militares contra ela. Eu não fiz isso. Acredito em você, mas está escrito. Acusações não precisam ser verdadeiras para criar atrito, basta existirem. Eu não entrei em contato com ela a respeito, e não vou. Mantenha assim. Depois da ligação, recostei-me na cadeira e encarei o teto, processando tudo. Não se tratava de um embate jurídico, mas de criar desconforto até eu ceder. O telefone vibrou de novo. Número desconhecido. Atendi. Major Whittaker, aqui é do escritório do Inspetor-Geral. Recebemos uma queixa sobre sua função e uma disputa financeira. Precisamos agendar uma breve conversa para coleta de fatos. Claro, respondi. Nenhuma conclusão foi tomada ainda, completou o representante do IG. É procedimento padrão. Concordei em me apresentar ainda naquela tarde. E ali, envolto pela rotina do serviço militar, percebi que uma simples briga familiar agora gestava uma tempestade oficial. Quando pisei no escritório do Inspetor-Geral, o ambiente era impessoal, paredes brancas, tom de voz neutro. Atrás de uma mesa, uma investigadora civil me encarava por cima do laptop aberto. Viemos esclarecer alguns pontos, ela disse, consultando as anotações. Sua irmã alega que você sugeriu consequências militares caso ela insistisse na demanda por recursos. Balancei a cabeça. Não falei nada do tipo. Minha única comunicação com ela foi um torpedo informando que todo o trâmite deveria ser direcionado ao administrador do trust. Mostrei a mensagem, curta, direta, sem qualquer ameaça. Ela teclejava concentrada. Em algum momento o senhor insinuou que usaria sua posição para influenciar decisões? Perguntou. Jamais.
Alguma vez ameaçou envolver investigadores militares contra ela? Não. Ela assentiu e anotou algo. Por enquanto, não encontramos indícios de abuso de autoridade. Mas, entenda, qualquer aparente uso do posto em assuntos pessoais é levado muito a sério. Estou ciente, respondi enquanto ela fechava o laptop. Para nós, trata-se, em essência, de uma disputa financeira familiar. Entretanto, sempre que se menciona patente, cabe ao IG revisar. Foi a essência do exército em uma frase. Do lado de fora, o ar parecia mais frio do que naquela manhã. Já era quase 5 da tarde quando rumores de que eu estivera com o comando e com o IG começaram a sussurrar pelos corredores. Ninguém perguntou diretamente, mas os olhares demoraram o dobro do normal. Reputação não despenca num dia, ela se move centímetro a centímetro. Naquela noite, Brianna deixou outro recado na caixa postal, não me amedronte com seus amigos do exército. Acha que seu comando vai te blindar? Espera até eles verem tudo. Tudo? O que ela tinha era um trust que não lhe agradava e extratos bancários cuidadosamente manipulados no Excel. Mesmo assim, o ruído semeia dúvidas. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho antes de todo mundo. O gerente de segurança já aguardava em seu escritório. Como foi a entrevista com o IG? Ele perguntou mal abrindo a porta. Tudo bem. Não vão abrir processo de segurança nem nada do tipo. Não surgiu informação financeira negativa contra mim. Vi um lampejo de alívio nos olhos dele, embora o meu rosto tivesse permanecido impassível. Então vamos manter assim, acrescentou. Enquanto não houver nada novo, fica por isso mesmo. Por volta das 9, veio um e-mail do executivo da base. Atenção, delegado do condado solicita coordenação com a guarnição por inconsistências nos documentos. Inconsistências que, de fato, indicavam que os papéis de Brianna não se sustentavam. Pouco depois, meu telefone fixo tocou. Detetive Hall, falando. Confirmamos que os extratos bancários fornecidos por sua irmã não foram emitidos pelo banco declarado. Pediu calma ao perceber meu silêncio. Isso, de fato, é preocupante. Precisamos esclarecer a intenção por trás disso. Intenção, pensei, sempre define o rumo. Ela entrou em contato com você desde então? O detetive quis saber. Sim. Houve ameaça? Não. Mas ela insinuou que eu poderia regularizar tudo se assinasse algo. Seguiu-se um breve silêncio. Assinar o quê? Perguntei. Ela ainda não enviou o documento. Outro instante. Entendido. Quando desliguei, sentei-me alguns segundos em total quietude. O caso havia transcendido o mero mal-entendido, agora era um problema de documentação, mas não a minha. Um novo alarme soou no e-mail, mensagem de JA solicitando documentação adicional sobre as distribuições condicionais do Trust. A guerra continuava, agora em papel timbrado. Abri o e-mail e encontrei o pedido. Precisavam da comprovação dos $80.000 pagos a Brianna anos atrás, uma prova de que o pagamento fora autorizado corretamente e não se tratava de desvio de fundos. Sabia que bastava acessar o portal do fiduciário, mas ainda assim aquela exigência me pareceu exagerada. Família em conflito dificilmente requer logs de pagamento arquivados e coordenação federal, pensei. Mesmo assim, fiz o login e vasculhei os registros de distribuição arquivados de 3 anos atrás. Lá estava, $80.000 liberados sob o título de auxílio emergencial discricionário, pagos diretamente ao credor hipotecário de Brianna, jamais passaram pelas minhas mãos. Nenhum saque em meu nome, nenhum trâmite de dinheiro em espécie. Tudo limpo. Downway desfeitos, confirmação da transação, memorando de autorização dos trustees e anotação de conformidade com as condições atreladas ao pagamento. Munida desses documentos, fui direto ao escritório da Justiça Militar, o JAG. A capitã Morales analisou tudo em silêncio, os olhos se detendo em cada página. Era exatamente isso que precisávamos, declarou, aliviada. A distribuição foi executada pelo fiduciário, não por você.
Assenti e acrescentei, além disso, o pagamento só foi liberado após ela se comprometer com o aconselhamento financeiro e um plano de quitação. Ela confirmou com um aceno curto. Sua irmã não concluiu o programa. Não, confirmei. Então não houve corte arbitrário, houve quebra de acordo. Ela fechou o arquivo e o guardou em uma pasta maior. Com essa documentação, a denúncia de desvio cai por terra. Não há base legal para a reivindicação dela. Morales ergueu o olhar e complementou, em voz mais baixa, mas as pessoas nem sempre operam segundo a lei, operam segundo a percepção. Não pude discordar. No corredor, 2 oficiais juniores cochichavam, mas calaram-se quando me viram passar. Não era fofoca, apenas curiosidade. Quando a polícia aparece e o IG se envolve, a inquietação se espalha. No meu escritório, fechei a porta e liguei para Thomas Clan, o trustee. Ele atendeu no segundo toque. Major Whittaker, preciso de uma certificação formal da estrutura do trust e confirmação de que nenhuma distribuição não autorizada ocorreu. Eu esperava por isso. Você não é o primeiro beneficiário a enfrentar disputas familiares, disse ele. Envio hoje à tarde a documentação autenticada em cartório, incluindo uma declaração de que sua irmã não tem nenhum direito presente ou futuro no trust. A voz dele endureceu levemente. Seu avô foi explícito ao prevenir exatamente esse tipo de situação. Desliguei e reclinei na cadeira, lembrando-me de como o meu avô desenhou aquele trust para bloquear qualquer tentativa de manipulação emocional. Ele vira Brianna pulando de emprego em emprego, acumulando dívidas no cartão de crédito e culpando os outros por tudo. Confiar em mim não por eu ser perfeita, mas porque eu era constante. Consistência não é algo que chama a atenção, mas, em meio ao caos, é tudo o que importa. Às 13h40, a detetive Hall ligou novamente. Revisamos os documentos extras. O trustee confirma a estrutura que você descreveu. A afirmação de sua irmã de que seria beneficiária igual não se sustenta. Eu já imaginava isso. E quanto aos extratos bancários? Perguntei. O detetive Hall começou a conversa com uma afirmação que soou como um golpe seco. A perícia concluiu que aqueles extratos bancários haviam sido recriados por inteiro. Agora, só restava descobrir se era fruto de uma falsificação consciente ou de um mero descuido. E, conforme ele frisou, essa distinção fazia toda a diferença. Intenção separa confusão de crime. Durante a ligação, mencionei que a Brianna estava sob pressão financeira. Não era suposição, era fato histórico que constava nos registros de distribuições anteriores por dificuldades. Ele reconheceu que ela havia citado tais operações como prova de que o dinheiro era fundo de família, quando na verdade não era. Houve uma pausa, o silêncio pesou e então ele perguntou se eu havia prometido verbalmente pagamentos contínuos. Expliquei que não existia nenhum acordo escrito. Entendi, disse ele brevemente antes de encerrar a chamada. Foi nesse instante que senti algo mudar, até então eu reagir aos acontecimentos, mas dali em diante a burocracia forjaria uma narrativa própria. Mais tarde, chamaram-me ao escritório do comandante. O capitão Morales já me aguardava, com um fichário atualizado em mãos. Major, a estrutura do trust deixa claro que a única beneficiária é você. Aquela distribuição de $80.000 para sua irmã foi condicional e executada corretamente pelo fiduciário. Não há indícios de apropriação indevida. O comandante Graceville assentiu em silêncio e perguntou sobre a denúncia ao IG. Morales respondeu que, por ora, estava sem fundamento. Nada indicava abuso de autoridade. Então o comandante encaixou o olhar em mim. Major, em algum momento o senhor ameaçou sua irmã com sanções militares ou sugeriu que seu posto lhe daria imunidade? Neguei as 2 perguntas. Ele me estudou por um segundo a mais do que o estritamente necessário. Entendido, murmurou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Não vemos má conduta, mas o registro da reclamação precisa constar. Seu comportamento neste processo importa. Continuo documentando tudo. Sem envolvimento direto além do necessário. Foi uma ordem e, ao mesmo tempo, um conselho. Conflitos familiares podem se tornar uma bagunça. Não deixe que tomem um tom emocional enquanto estiver fardado.
De volta ao meu escritório, o telefone vibrou com o nome de Brianna na tela. Deixei tocar. Quando apareceu a mensagem, o coração apertou. Mãe está chorando. Você nos humilhou. Humilhação. Aquela palavra soava como um soco. Percebi então que, para ela, tudo se resumia a uma narrativa fácil: irmã mais velha fardada retendo dinheiro, pais e irmã sofrendo. A realidade, eu sabia, era muito mais cinza. Digitei com calma, encaminho toda a comunicação ao Trustee. Parei por ali. Cerca de 1 hora depois, chegou um e-mail de Thomas Clan, com declaração autenticada em anexo. O trust era irrevogável, eu era beneficiária única, sem obrigação de distribuir nada a Brianna ou aos nossos pais. O apoio condicionado havia sido encerrado por descumprimento das cláusulas. Encaminhei tudo para o JAG e para o XO, pilhas de papel sobre papel, cada documento reforçando meu ponto. Já no fim da tarde, o detetive O ligou mais uma vez. Vamos nos reunir com sua irmã amanhã para esclarecer as discrepâncias, principalmente aqueles extratos falsos. Respondi que compreendia. Ele deixou escapar um aviso. Se ficou comprovado que os documentos foram falsificados de propósito, a situação muda completamente. Falsidade de relato acarreta sanções. A frase pairou no ar, carregada de possibilidades sombrias. Parte 10 de 22. Após encerrar a ligação, sentei-me à minha mesa e encarei a pilha de documentos impressos à minha frente. Havia o contrato de confiança, um memorando de distribuição, confirmações notariadas e divulgações financeiras, tudo organizado, como um caminho limpo e intacto. A acusação criminosa que começou como um grito de injustiça agora era examinada sob a luz da documentação, com assinaturas e timestamps, como se o papel pudesse desmascarar a verdade oculta. Do lado de fora da janela, vi soldados atravessando o estacionamento, voltando para casa ao final do dia, uma cena comum e rotineira, mas que parecia tão distante da tempestade que se formava em meu mundo. Outro ping no meu e-mail interrompeu meus pensamentos. Era uma nova mensagem do escritório do Inspetor-Geral solicitando esclarecimentos adicionais sobre interações financeiras familiares anteriores. Ao abrir a mensagem, percebi que queriam um cronograma de cada contato com minha irmã Brianna relacionada a dinheiro nos últimos 5 anos. Cada contato. Isso significava que eu teria que mergulhar em mensagens antigas, e-mails arquivados e anotações de transações, transformando um histórico familiar em uma linha do tempo meticulosa. Com a determinação de um arqueólogo, alcancei meu laptop e comecei a organizar por data. Se aquilo seria revisado, que fosse com precisão. Iniciei do e-mail mais antigo e fui avançando, construindo uma linha do tempo limpa de todas as conversas sobre dinheiro com Brianna nos últimos 5 anos. Data, assunto, resultado, nada de emoções, apenas os fatos. 3 anos atrás, um pedido de ajuda financeira. 2 anos atrás, um acompanhamento de aconselhamento perdido. 18 meses atrás, um pedido de distribuição adicional negado pelo administrador. 1 ano atrás, uma discussão sobre a justiça. 6 meses atrás, nenhum contato. Não havia ameaças, nenhuma pressão da minha parte, nada que pudesse ser interpretado como abuso de poder. A coisa mais agressiva que escrevi nos últimos 5 anos foi: não é assim que o fundo funciona. Concluí o trabalho, exportei tudo em um único PDF e enviei ao IG e a J antes do almoço. Por volta das 13 horas, recebi uma ligação de volta do escritório do Inspetor-Geral. A mesma investigadora civil, a mesma sala calma. Revisamos sua submissão, ela disse. A documentação está alinhada com a declaração do administrador. Assenti, mas a seguir ela trouxe outra novidade. Sua irmã, no entanto, havia ampliado sua reclamação. Claro, pensei. Ela agora alegava que eu havia intimidado nossos pais a apoiar minha interpretação do fundo. Como? Segundo ela, eu teria usado minha posição militar para fazer com que acreditassem que haveria consequências legais se desafiassem minhas ações. Isso nunca aconteceu. Respondi que minhas comunicações com os meus pais eram mínimas. Eles geralmente se mantinham afastados da situação. Tecnicamente, era verdade. Eles só haviam me contatado uma vez desde o pagamento de $80.000, anos atrás.
Meu pai dissera apenas: ajude sua irmã. Eu lhe disse que o administrador decidiria com base nas condições. E foi assim que a conversa se encerrou. A investigadora digitava com firmeza e perguntei se em algum momento deixei transparecer que minha posição no exército me protegeria de litígios civis. Não, respondi firmemente. Ela levantou a cabeça. Major, não vemos evidências de abuso de autoridade. Mas quando alguém usa frases como ela se esconde por trás do uniforme, isso sugere um desequilíbrio percebido. Percebido não é igual a real, respondi, e ela concordou. A investigadora fechou seu laptop. Neste momento, não estamos recomendando nenhuma ação de comando. No entanto, a reclamação continua registrada. O peso sobre meus ombros não parecia mais leve, mas ao menos a verdade estava registrada. Aquela era a neutralidade na versão militar. Quando deixei o escritório do inspetor-geral, o meu celular vibrou de novo. Desta vez não era a Briana, era a minha mãe. Hesitei antes de atender. Alô? Você foi longe demais, ela disse, sem histeria, apenas exausta. Procurei manter a voz firme. Mãe, eu não fiz nada de errado. Investigadores, policiais, oficiais do exército. Sua irmã está assustada, ela interrompeu. Já registrou a queixa. Acha que você roubou da família. Não existe nenhum repasse familiar no trust. Silêncio do outro lado. Seu avô prometeu repartir tudo igual antes de morrer, diz ela. Eu suspirei, se era promessa, estava por escrito. Você sabe como ele era. À moda antiga. Exato. Por isso anotou tudo em detalhes. O ar ficou pesado. Sua irmã está sob pressão. Pediu ajuda. Eu já ajudei. Não foi suficiente. Ali estava o cerne, não era sobre furto, nem sobre crime, mas sobre expectativa e controle. Não vou tratar disso em linha militar, anunciei com calma. Você mudou, ela acusou. Não mudei, respondi. A ligação terminou sem solução. De volta ao meu gabinete, o XO entrou com um relatório. Os condados estão pedindo esclarecimentos sobre as intenções, especialmente quanto aos extratos bancários. Estão comprovadamente falsos? Perguntei. Confirmados, ele respondeu, sério. Os indícios periciais apontam para criação manual. Aquilo ultrapassava confusão de interpretação de trust. Era falsificação de documentos. Ela admitiu algo? O XO encostou-se à porta. Fora do registro, isso parece menos mal-entendido e mais pressão. Ele saiu com um breve aceno. Começava a ficar claro que não se tratava de um erro de leitura, mas de uma estratégia para forçar minhas mãos. Às 16 horas, o detetive o ligou. Conversamos com sua irmã esta manhã, disse ele. Ela insiste que os extratos refletem o que ela acredita ter acontecido. Crença não gera números de conta, respondi. Ele fez uma pausa. Ela também afirmou que você resolveria tudo se dividisse o controle do trust. Controle, não clareza ou justiça. Ela especificou como? Falou em direito de assinatura e em ser coadministradora. Isso explicava as mensagens sobre papelada. Ela não tem base legal para isso, afirmei. Eu sei, o detetive suspirou. Mas quando questionada sobre a origem dos documentos, ela disse que reconstruiu os extratos para mostrar o que deveria ter acontecido. Reconstrução? Chamei aquilo de falsificação. O detetive ponderou. Vamos avaliar se isso configura comunicação falsa, conforme o estatuto. Pausa. Carga de acusação pairando no ar. Após desligar, encarei a parede, convencido de que Rihanna não estava apenas irritada, acelerava a escalada do conflito. Às 17 horas, o comandante do batalhão me convocou de novo. Atualize-me, pediu ele. O jurídico concluiu que os extratos foram alterados intencionalmente. Ele franziu o senho, sem raiva nem sorriso, apenas clínico.
Isso muda completamente a percepção dos fatos. E ali eu entendi que aquilo já não se tratava de uma briga familiar comum, mas de algo que podia comprometer minha carreira e a verdade do trust que meu avô me legou. Naquela tarde, assim que nos encontramos, o major cruzou os braços e afirmou com voz firme: se as autoridades civis comprovarem que houve denúncia falsa, isso deixa de ser do seu âmbito. Até lá, você permanece em missão. Assenti em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade. Ele recostou-se na cadeira e prosseguiu: quando alguém entra com queixas repetidas mencionando patente e dinheiro, isso gera ruído no sistema. Ruído não é culpa, mas atrito. Mantive o olhar estável e respondi: entendido, senhor. Vou controlar as emoções e documentar tudo. Antes que eu saísse, o major ainda acrescentou uma advertência: se houver qualquer indício de retaliação sua contra a sua irmã, isso vira outro problema. Mantenha distância. Sim, senhor, confirmei. Eu não me preocupava em revidar, minha meta era conter o conflito. Naquela mesma noite, Brianna mandou outra mensagem: você pode pôr fim a tudo isso amanhã. Ignorei a provocação e voltei a ler a carta notarial do trust. Irrevogável. Beneficiário único. Sem direito a reivindicações. Tudo claro. Por volta das 21 horas, o telefone tocou de novo. Detetive Hall disse do outro lado: estamos preparando um relatório complementar que pode mencionar declarações falsas. Entendido. Antes de fechar, perguntei direto: em algum momento você ofereceu transferir controle do trust? Não. Implicou consequências militares se ela continuasse? Não. O detetive suspirou aliviado e encerrou a ligação. Sentei-me à mesa da cozinha, cercado por pilhas de papéis: contrato do trust, declaração notarial, memorando de distribuição, demonstrações financeiras, lista de e-mails trocados. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça que eu precisava montar com precisão. Ignorando as novas mensagens de Brianna, organizei tudo o que os investigadores poderiam requisitar: capturas de tela das conversas, registros de chamadas, o PDF com a linha do tempo que já havia enviado ao IG. Renomeei cada arquivo com datas e descrições claras, sem deixar margem para dúvidas. Na manhã seguinte, às 8h30, recebi a convocação para o centro de visitantes da base. Por protocolo, a Polícia Civil se comunicava com a Polícia Militar para adentrar áreas restritas. Entrei na sala de conferências e encontrei o detetive Hall, outro colega dele e um policial militar, todos em volta de uma mesa carregada de papéis. Queremos esclarecer alguns pontos financeiros, declarou Hall, deslizando para mim um maço de extratos bancários. Não foi preciso olhar muito, a fonte não correspondia ao padrão do banco, a formatação dos números da conta variava de um documento para outro e faltava o rodapé da autenticação. Parecia um arquivo gerado em planilha e exportado para PDF. Ela afirma que esses extratos comprovam transferências do trust para sua conta pessoal, explicou Hall. Quem controla as transferências é o fiduciário, corrigi. O segundo detetive interrompeu: consultamos o banco. Eles confirmaram que esses documentos não saíram deles. O silêncio caiu com força. Ela forneceu o arquivo original? Perguntei. Só PDFs e a metadata indica data de criação recente. A evidência, nua e crua, apontava para mais uma tentativa de manipulação e eu estava pronto para provar a verdade. Depois que a queixa foi registrada, cruzei as mãos sobre a mesa. Detetive, não tenho nada a acrescentar além do que já consta no relatório. Hall fez um leve aceno. Há outro ponto. Sua irmã nos disse que reconstituiu esses documentos para mostrar o que ela acredita ter acontecido. Suspendi o olhar. Reconstituir não é fabricá-los. Mantive a voz firme. É exatamente isso que estamos avaliando. Ele bateu com a ponta do dedo nos papéis. A intenção conta muito. Se ela criou deliberadamente extratos financeiros falsos e os apresentou às autoridades como originais, isso configura falsa comunicação de crime. O policial militar ao lado permaneceu em silêncio, observando tudo. Perguntei: ela admitiu que esses não são extratos bancários oficiais?
Ela usou a palavra interpretação, Ol respondeu. E por que não requisitou diretamente os registros oficiais? Ela alegou não ter acesso à conta do trust. Nunca teve. Ol assentiu. Precisamos também esclarecer uma mensagem de texto sua, sugerindo que ela enviasse a documentação ao trustee. Posso providenciar toda a troca de mensagens. Por favor. Entreguei o arquivo que preparei na noite anterior, tudo exportado, horários claros, nada faltando ou alterado. O segundo detetive folheou rapidamente. Não vejo tom ameaçador em nenhuma linha. Exato. Depois de mais algumas perguntas de praxe, Ol fechou a pasta. Neste momento, a tendência é classificar isso como uma queixa falsa. Mas precisamos ouvi-la mais uma vez para resolver certas contradições. Classificação falsa. Aquilo significava uma guinada. De volta ao batalhão, o ex-oficial me interceptou no corredor. O departamento jurídico já atualizou o comandante, falou baixinho. Os extratos bancários foram confirmados como fraudulentos. Entendido. Para vocês, a segurança informa que não há indício de má conduta financeira. Aquilo foi um alívio. Mas atenção, ele continuou, como a denúncia envolve possível uso indevido de cargo federal, vai ficar registrada em algum sistema como revisada, encerrada e arquivada. Sua reputação não se mede pela perfeição, mas pela consistência de um histórico. Já no meu escritório, abri o processo de promoção, relatórios de avaliação, medalhas, registros de missões, certificados de cursos militares. Aqueles $500.000 não eram só um valor em papel, eram uma pedra no sapato que podia distorcer qualquer impressão. Às 14 horas, meu celular tocou de novo. Era o gerente de segurança. Para você acompanhar, não há dados negativos na sua investigação de segurança, nenhuma riqueza inexplicada ou padrão de dívida anormal. Obrigado. Enquanto as autoridades civis não confirmarem má conduta, isso não vai gerar nenhum processo de apuração interna. Não vai gerar. Aquelas duas palavras fizeram toda a diferença. Pouco depois, meu telefone vibrou outra vez. Era a Brianna. Atendi, com a voz serena. O que você quer? Você acha que está ganhando? Explodiu ela. Não é competição. Você me envergonhou, registrou a ocorrência na polícia, me acusou de roubo. Não existe alocação familiar no trust. Ela respirou fundo, com raiva. Você pode consertar isso. Basta-me colocar como CO trustee com controle parcial. É só o que pedi. Fiquei em silêncio, pensando na próxima jogada. Aquele impasse familiar agora estava nas mãos da justiça e o jogo era muito mais do que simples ambição. Não é decisão sua, ela disse, a voz carregada de acusação do outro lado da linha. Você se esconde atrás de papéis. Atrás desse uniforme. Eu me escondo em documentação porque ela reflete a verdade, respondi, com calma. Um silêncio pesado tomou conta da ligação. Mamãe diz que você está nos destruindo, ela atacou em seguida. Eu não forjei extratos bancários falsos, disse, firme. Outro silêncio. Você prefere dinheiro à família, ela acusou. Não, retruquei, eu preso pela legalidade e não pelo caos. Foi quando ela desligou. Deixei o telefone repousar sobre a mesa, sentindo o peso daquela última palavra, controle. Não era sobre fortuna nem justiça, mas sobre quem domina a história. Algumas horas mais tarde, o capitão Ol ligou de novo. Entrevistamos sua irmã pela segunda vez, anunciou ele. Confrontada com a verificação bancária, ela confessou ter criado aqueles extratos. Já era. Perguntei se ela admitira saber que não eram autênticos. Ele disse que ela alegou apenas mostrar como deveria ter sido. E quando questionei se ela sabia que apresentar aqueles papéis como documentos reais era enganar a polícia, ela não respondeu diretamente. Intenção não depende de confissão, disse Ol. Depende da ação. Estamos preparando um relatório recomendando revisão por falsa comunicação de crime.
Não haverá prisão hoje, mas já não se trata mais de furto. A frase soa como um selo, destruindo de vez qualquer noção de simplesmente resolver o caso. Não era mais um inquérito por roubo. Às 5 da tarde, fui chamada ao gabinete do comandante. Atualização ordenou. As autoridades civis estão mudando o foco da investigação. E, segundo informações, a acusação de furto carece de provas. Ele me olhou fixamente, estudando cada reação. Sua irmã levou o assunto ao aparato policial e mencionou seu posto. Isso é grave, mas você agiu corretamente, sem retaliação, sem explosões emocionais. Seguiu os procedimentos. Exatamente o que precisava ser feito. Um gesto breve indicou que a conversa terminara. Volta às suas atividades. Enquanto voltava para meu escritório, o prédio retomava sua rotina normal, passos nos corredores, telefones tocando, portas abrindo e fechando. Mas o fim do processo não era tão simples quanto desligar o interruptor. Naquela noite, o caso ainda respirava em formulários e sistemas que não se reformulavam sozinhos. Na manhã seguinte, com um crachá emitindo a luz verde habitual, subi até a sala do gerente de segurança antes do expediente. Às 8h30, ele me convidou a sentar. Recebemos notificação de que, embora o inquérito possa ser sacramentado como falsa comunicação de crime, até lá faremos uma revisão limitada. Limite em quê? Perguntei. Um procedimento padrão de verificação de nível de acesso, respondeu. Sem suspensão de autorização, apenas checagem de possíveis pendências financeiras não declaradas. Já relatei tudo, pensei, mas formalidades também são sinônimo de escrutínio. Ele abriu um arquivo sobre a mesa e, sem levantar os olhos do documento, começou. Você contraiu dívidas nos últimos 6 meses? Não. Fez empréstimos aparentes? Não. Houve depósitos suspeitos? Imaginei-me respondendo cada pergunta em um balanço silencioso entre o meu passado, a acusação infundada da minha irmã e a rotina impessoal de obrigações burocráticas. Ainda não estava acabado. E, afinal, talvez nunca estivesse. Não, ele digitou com calma. Suas declarações financeiras conferem com o que já temos. Sem bandeiras vermelhas. Bandeiras vermelhas, aquelas palavras assombravam minha cabeça havia dias. E a banca de promoção? Ainda está de olho? Sim. Nada no seu histórico indica conduta financeira imprópria. Nada que realmente importasse. De volta ao meu escritório, tentei mergulhar no trabalho. Vulnerabilidades cibernéticas não têm paciência para dramas familiares. Ou o sistema é corrigido ou não é, mas, a cada e-mail que chegava, meu coração acelerava. Às 11h, meu oficial executivo apareceu na porta. Rápida atualização, disse. O comando decidiu manter seu acesso aos sistemas ativo durante a apuração. Entendido. Ele fez uma pausa, cravando o olhar. Não foi decisão automática. Houve debate, análise de riscos. Agradeci pela transparência. Mas transparência corta nos 2 sentidos. Eu não tinha nada a esconder, mas sentir-me avaliado é sempre desconfortável. Perto do meio-dia, o telefone vibrou de novo. Era a Briana, você está prestes a perder mais do que dinheiro. Não respondi. Em vez disso, repassei a mensagem para a detetive Wall e para o gerente de segurança. Documentação sempre vale mais do que reação instintiva. 10 minutos depois, All ligou. Ela mandou igualzinho durante nossa entrevista. Vamos anexar tudo ao processo. Isso muda algo? Reforça o motivo. Motivo para quê? Para pressão. Não precisou explicar. Já no meio da tarde, o comandante do batalhão convocou uma reunião rápida comigo e com o eixo. É o seguinte, começou ele. A investigação civil está quase concluída. Sem furto comprovado. Sem uso indevido de cargo público. Não vamos abrir procedimento disciplinar. Eu devia sentir alívio, mas tudo soou mais como um compasso de espera.
Tem um porém, continuou. Se sua irmã insistir nas denúncias, qualquer nova queixa vai reabrir tudo. Entendido. Ele se recostou na cadeira. Major, quando assunto pessoal invade o profissional, a melhor resposta é disciplina. E você tem mantido isso? Sim, senhor. Continua assim. Saí do gabinete sentindo o peso sair do peito, por um instante. Às 20h15, meu celular tocou de novo. Era meu pai. Fazia semanas que eu não ouvia a voz dele. Você foi longe demais. Começou, ríspido. Eu não movi nada. Ela que registrou o boletim. Disse que você nos roubou. Não tinha nada para roubar. Poderíamos resolver em família, ele insistiu. Como? Dividindo o controle? A palavra soou amarga. É o que o documento do vovô determina. Ele confiou em você. Confiou? Mas isso não dá direito de excluir ninguém. Silêncio. Ela está sob muito estresse, ele disse, enfim. Isso não justifica denúncia falsa. Então resolva isso. Não há nada para resolver. E desligou. Na manhã seguinte, cheguei à base mais cedo do que o habitual. Meu dia ia recomeçar. E eu precisava estar pronto. Eu respirei fundo e esperei o lampejo verde no meu crachá. Piscou. Acesso autorizado. Às 9 em ponto, o detetive O ligou com um tom diferente do habitual. Revisamos tudo, disse ele, não há indícios de furto. Os documentos apresentados pela sua irmã eram cientes e deliberadamente imprecisos. Estamos classificando como denúncia falsa e apresentação de documentos falsificados. Fiquei em silêncio. O que isso significa, exatamente? Perguntei. O foco muda, respondeu ele. Já não é mais sobre furto. Ela será investigada por falsa comunicação de crime. Foi, sem dúvida, a frase mais limpa que ouvi na semana inteira. Depois da ligação, sentei-me por alguns segundos, tentando digerir cada sílaba. Denúncia falsa, não mal-entendido, não disputa, denúncia falsa. Às 10h, já estava de volta ao escritório do comandante. A promotoria mudou o rumo do caso, anunciou ele. Sim, senhor. De furto para denúncia falsa. Ele assentiu lentamente. Isso elimina qualquer possibilidade de restrição de acesso. Sua autorização permanece intacta. Intacta. A palavra se instalou em mim mais profunda do que qualquer alívio. O eixo, pousando o olhar sobre mim, comentou. Seu dossiê para o Conselho de Promoção segue inalterado. Inalterado. Repeti mentalmente. O comandante ergueu-se e, encarando-me, disse: Você conduziu tudo corretamente, sem emoção desmedida, sem reações defensivas. Dentro dos procedimentos. Segui o protocolo, senhor. Respondi com firmeza. Exatamente por isso deu certo, concluiu ele. Enquanto eu atravessava o corredor de volta ao meu escritório, tudo soava normal outra vez. Conversas ao longe, risadas, alguém discutindo a tinta da impressora. Rotina. Meu celular vibrava pela terceira vez, Briana. Deixei tocar. Apareceu o aviso de correio de voz. Mas não cheguei a ouvi-lo. Em vez disso, acessei meu computador e abri a lista de tarefas do dia. Acesso intacto. Escalão intacto. Registro intacto. O papel cumpriu seu propósito. Deletei o recado e voltei a analisar o relatório de conformidade de um contratado. Se minha irmã tivesse algo realmente importante a dizer, falaria com um detetive. Às 10h30, o detetive O me chamou de novo. Encontramos sua irmã hoje de manhã. Ela estava acompanhada por um advogado. Foi uma jogada inteligente. Mas houve uma declaração que esclareceu o motivo dela. Ele fez uma breve pausa. Perguntamos por que ela apresentou extratos bancários reconstruídos em vez de solicitar registros oficiais.
Ela disse que precisava demonstrar o impacto do que você havia feito. Mantive-me em silêncio, deixando-o prosseguir. Quando indagada sobre o que ela acreditava que você tivesse feito, ela afirmou que você reteve dinheiro que, segundo ela, pertencia de direito à família. Não é o ponto principal. A parte crucial veio quando a questionamos sobre por que não seguiu a via cível em vez de registrar a ocorrência policial. Ela desconversou e, em seguida, declarou: "Eu só precisava que ele ficasse com medo suficiente para assinar." Aquelas palavras caíram pesadas no meu âmago. Com medo suficiente para assinar, não confundida, não enganada, mas amedrontada. Perguntei: "Então, assinar o quê? Documentos de seu curatela ou um suposto acordo de controle parcial?" Respondi: "Coisas que nem sequer existem." O detetive respirou fundo e confirmou: "Essa confissão deixa claro o dolo." "Exato", concluí eu. Por volta das 13 horas, o oficial de justiça entrou no meu escritório sem bater. "O condado confirmou que sua irmã admitiu ter registrado essa denúncia para pressioná-lo", disse ele, repousando as costas contra o batente da porta. Eu confirmei com um curto sim. Ele respirou fundo, em um tom quase confidencial. "É uma das confissões mais claras que já vi." Ela não pensou nas consequências, só achou que a pressão funcionaria. Pressão, dentro da engrenagem militar, pode ser sufocante. Hierarquia, investigações, conselhos de revisão, tudo isso pesa. Se eu fosse instável ou tivesse algo a esconder, talvez a tática dela surtisse efeito. "Ainda bem que você documentou tudo", finalizou ele. Eu também, pensei interiormente. Às 15 horas, recebi a convocação para voltar ao gabinete do comandante. Sobre a mesa, repousava o resumo atualizado dos civis. Ele olhou para mim diretamente, sem rodeios. Ela admitiu ter registrado a queixa para forçá-la a ceder. Assenti em silêncio. Isso descarta qualquer ambiguidade. Ele se inclinou na cadeira e continuou: "Major, não foi um mal-entendido. Houve clara intenção coercitiva." "Sim, senhor." "Além disso", prosseguiu, "ela mencionou seu posto como parte da estratégia." "Ela mencionou." O comandante franziu as mãos, para em seguida desdobrá-las. "Percebe por que isso nos preocupa?" "Sim, senhor. Quando alguém tenta usar a autoridade militar como arma de pressão pessoal, levamos a sério." "Entendido." Foi então que ele avaliou meu rosto com cuidado. Sua postura foi exemplar. Sem reações emocionais, sem retaliações, apenas registro frio dos fatos. "Sim, senhor." Ele assentiu. "A partir de agora, trata-se da conduta dela, não da sua." Saí dali com passos firmes, como se percorresse um corredor qualquer no prédio, sem cochichos, sem escadas dramáticas, apenas rotina. Instalado novamente na minha mesa, deixei tocar a caixa postal. A voz dela soava tensa, quase descontrolada. "Você está destruindo nossa família por causa de papelada. Acha que é intocável, acha que o exército vai te proteger para sempre." Ouvi até o fim sem esboçar reação. Ela ainda via o uniforme como escudo. Na realidade, era apenas um sistema. Mais tarde, o detetive O ligou novamente. "Boa notícia rápida, avisamos sua irmã que a confissão dela mudou o rumo do caso." "E ela como reagiu?" "Disse que você a forçou a tudo isso, recusando-se a cooperar." "Cooperar com o quê?" perguntei. "Com o pedido dela de controle compartilhado. Invoca uma questão moral." "Mas moralidade não é lei", respondi. "Não mesmo", ele concordou. Fez uma pausa e resumiu, em tom firme: "Do nosso ponto de vista, agora é um caso de comunicação falsa, com intenção documentada de coerção." "Entendido", confirmei. O silêncio caiu do outro lado da linha, como o compasso de uma sentença em espera. E, naquele instante, eu soube que a verdade, bem registrada, estava ao meu lado. Depois que a ligação se encerrou, recostei-me na cadeira e fixei o olhar no teto, com o coração acelerado. A frase de Brianna ressoava na minha mente. Ela não acreditava que eu tivesse roubado, mas sabia que o medo me apressaria mais do que qualquer acordo.
Naquela noite, minha mãe mandou uma mensagem: ainda podemos resolver isso. Não respondi. Em vez disso, entrei no portal dos trustees e pedi que qualquer investigação futura sobre o trust por terceiros fosse registrada formalmente. Precisava de provas, limites nítidos no papel. Na manhã seguinte, passei pelo portão da base. Luz verde. Às 9h30, o gerente de segurança apareceu. As autoridades civis confirmaram a admissão. Vamos encerrar nossa apuração interna. Sua habilitação segue intacta, está certo? Ele fez uma pausa. Você agiu corretamente. Cumpri o procedimento, respondi, seco. Ele assentiu com a cabeça. Mais tarde, chegou um memorando oficial do condado, distribuído pela base. Resumiam tudo em termos frios: denúncias falsas, envio de documentos adulterados e intenção de intimidar com medo de processo. Abri o anexo no meu escritório e li cada linha. Em seguida, o celular vibrou. Era Brianna. Você acha que isso te faz melhor do que eu? Coloquei o aparelho virado para baixo e voltei ao texto. Importante não era ser melhor, mas sim estar certo. As acusações de furto não existiam. Só falsas denúncias e fraude documental. Às 13h, fui ao gabinete do comandante, onde ele tinha a mesma impressão impressa à sua frente. O condado reclassificou a queixa. Você não está sob investigação. Sim, senhor. Eles enviaram ao promotor para análise das denúncias falsas. Ele me estudou por um instante. Isso encerra qualquer ação adversa contra sua habilitação. Segurança fechou o caso. Fechou? A palavra soou diferente de inalterada. Logo depois, o XO completou: o dossiê para o Conselho de Promoção permanece limpo, sem anotações. Um suspiro de alívio. A semana inteira existiria apenas em relatórios, não em avaliações. O comandante recostou-se na poltrona. Major, poderia ter sido diferente se você tivesse reagido no calor do momento. Mas não reagiu. Não queria manchar meu histórico, respondi. Ele assentiu com um leve aceno. Entendido. Mantenha distância. Deixe as autoridades civis cuidarem do resto. Sim, senhor. De volta ao escritório, liguei para o detetive Hall. Recebi o memorando, perguntei. Sim, ele afirmou. Vamos oferecer denúncia por falsas declarações e documentos forjados. O caso está com o promotor. Ela será presa? Não imediatamente. Provavelmente receberá intimação. A resposta era realista. Isso não vai envolver mais o exército? Ele assegurou que não. Coloquei o telefone no gancho e respirei fundo. Finalmente, o episódio ganhava um desfecho fora dos muros da base. Quando o detetive Hall atendeu o telefone, sua voz soou firme. Do nosso ponto de vista, agora você é parte denunciante, não mais investigada. A palavra investigada havia-me perseguido dias a fio. Agora desaparecera. Respirei fundo. Obrigado, respondi. Major, ele emendou: serei direto. Registrar um boletim de ocorrência baseado em provas financeiras forjadas é gravíssimo. A confissão de que ela queria apenas amedrontá-la fortalece nosso caso. Seus documentos ajudaram muito. Quando a ligação terminou, reclinei-me na cadeira e deixei o silêncio preencher a sala. O sistema se corrigira. Não com alardes, mas com precisão, linha a linha. Perto do meio-dia, meu pai ligou de novo. Deixei tocar uma vez antes de atender. Eles vão acusá-la? É o que o detetive disse. Você ainda pode convencê-los a desistir. Não funciona assim, pai. Você começou isso. Mas eu não fiz nada disso. Ela entrou em pânico e forjou documentos. Calou-se por um instante. Você é a irmã dela, disse ele. Sim. Mas escolhi a verdade em vez da pressão. Você podia ter assinado.
Não havia nada para assinar. Ele respirou fundo. Ela nunca quis transformar isso em crime, só te intimidar. Apresentou provas falsas à polícia, pai. Ele não discordou. Encerrou a chamada, deixando-me com o eco de uma única palavra, rígida. Desde que entrei no exército, rígido sempre foi sinônimo de confiável. Às 14 horas, o gerente de segurança apareceu pela última vez. Revisão interna concluída. Sua autorização continua inalterada. Não há registro negativo. Agradeço, Major. Nem todo mundo manteria a calma sem escalar o conflito. Escalar como? Ameaçar processos, envolver familiares. Mantive tudo na esfera profissional e, por isso, deu certo. Revisei meu dossiê de promoção, cada avaliação, cada missão, todas intactas, sem ressalvas. O enredo permanecia limpo. Mais tarde, All retornou. Ela recebeu intimação. Está tudo documentado, a confissão, os papéis falsos. Ela alega danos morais, mas isso não altera nada. Do ponto de vista da polícia, você não fez nada de errado. Aquelas palavras pesaram mais do que qualquer outra. Obrigado. Desliguei. A semana, que começara com policiais invadindo minha reunião, terminava com documentos voltando na direção oposta. No caminho de casa, o trânsito da base seguia seu ritmo normal, soldados de uniforme de treino, contratados indo embora. Ninguém desconfiava dos bastidores. Quando cheguei, o celular vibrou outra vez. Era a Brianna. Você foi até o fim, não foi? Eu não fiz nada disso. Você deixou que me acusassem. Admitiu ter registrado um boletim falso. Me forçou. Olhei para a tela, ciente de que, naquele instante, a tensão entre família e dever só começava a se desenrolar. Eu não falei nada. Você poderia ter assinado. Não havia nada para assinar. No telefone, ela estava ofegante. Você se importa mais com dinheiro do que com família. Não é sobre dinheiro. Então é sobre limites. No silêncio que se seguiu, ouvi sua voz, quase sussurrada. Você sempre se achou melhor do que eu. Não é verdade, respondi, tentando controlar o tom. Mas ela desligou na mesma hora, sem uma palavra final. Desliguei o telefone e caminhei até a cozinha. Meu filho estava à mesa, debruçado sobre a lição de casa. Como foi o trabalho? Movimentado, respondi, pousando os papéis sobre o balcão. É bagulho bom ou ruim? Aquela papelada? Ele assentiu, como se tudo fizesse sentido para ele. Mais tarde, já tarde da noite, voltei ao portal do Trustee. Cada número estava lá, exato, nenhum centavo fora do lugar, sem saques não autorizados. O trust continuava inalterado. O que mudara era a acusação, agora era o nome dela estampado no processo, e não o meu. Fechei a página e abri um novo documento, Ações Preventivas. Se alguém está disposto a registrar um boletim falso, não se presume que vai parar por aí. Eles sempre procuram outro ângulo. O primeiro passo foi ligar para o advogado de segurança de confiança, aquele indicado há anos por um colega. Não porque eu esperasse uma nova investigação, mas porque prevenir sai sempre mais barato do que consertar. Fiz um resumo breve e ele fez 3 perguntas. Há ativos não declarados? Dívidas pendentes? Contato de investigadores federais além da polícia local? Não. Não. Então você está estável. Documente tudo e não se envolva emocionalmente. Se ela tentar ação civil, contrate representação. Mas, do ponto de vista da sua habilitação, você está em dia. Desliguei e liguei em seguida para Thomas Klein, o trustee. Quero uma anotação permanente no arquivo. Qualquer consulta da família sobre o trust deve ser registrada e respondida apenas por escrito. Feito, ele disse. Depois do contato policial, já sinalizamos a conta. Agradeço, Major.
Você não é o primeiro beneficiário com parentes que confundem irrevogável com reversível. E acho que não será o último. Ele soltou uma risada leve. Limites existem por um motivo. Em seguida liguei para o banco e pedi alerta de fraude nas minhas contas pessoais. Sem indícios de uso indevido, mas sabia que esses episódios costumam vir em ondas. Na manhã seguinte, redigi um memorando interno resumindo: conclusão da revisão, reclassificação da queixa como civil e ausência de impacto na habilitação. Anexei o memorando do condado e arquivei tudo em uma pasta intitulada Documentos Legais Pessoais. Sempre em cópias físicas. Na segunda-feira, entrei no quartel-general do batalhão e chequei o e-mail. Havia uma mensagem do gerente de segurança: revisão administrativa formalmente encerrada. Nenhuma ação adicional necessária. A frase era simples, quase entediante, exatamente como eu queria que tudo terminasse. Às 10 horas, tive a sincronização de rotina com o comandante. Na pauta, assuntos gerais. Ainda não havíamos mencionado minha irmã. Discutimos as atualizações de missão, ajustes de pessoal, os próximos ciclos de treinamento. Quando a reunião chegou ao fim, ele fez uma pausa. Major, para constar, o assunto envolvendo sua família está encerrado neste nível. Sem registro no seu OR. Sim, senhor. Ele assentiu brevemente. Você manteve o profissionalismo. E eu mantive a documentação. Exatamente. Enquanto eu saía do escritório, o corredor parecia o mesmo de sempre, como se nada tivesse acontecido. Ali estava o cerne da reputação. Não se trata de feitos grandiosos, mas de presença constante. Naquela noite, um aviso judicial chegou via carta registrada. Remetente, Promotoria do Estado. Dentro, uma cópia da notificação enviada a Briana, denúncia formal por falsa comunicação de crime e apresentação de documentos falsificados. Nada de floreios, apenas termos frios de lei. Coloquei a carta de volta no envelope e guardei na minha pasta. Pouco depois, o celular vibrou. Mensagem de Briana: você ainda pode parar isso. Fitei a tela por alguns segundos e respondi em uma linha: toda a comunicação será feita pelo Conselho. Não acrescentei nada. Minutos depois, outra mensagem: você realmente está escolhendo eles em vez de nós. Não havia eles, apenas papéis e um processo em curso. Não respondi. Na manhã seguinte, meu pai ligou de novo. Você já deixou claro seu ponto. Não se trata de ponto, ela está sendo processada. Admitiu ter forjado documentos. Ela só estava desesperada. Desespero não muda estatutos. Você podia testemunhar a favor dela. Não vou mentir. Houve um silêncio breve. Você sempre segue as regras. Sim, porque isso mantém tudo transparente. Ele não retrucou mais. Terminado o telefonema, sentei-me à mesa da cozinha e observei meu filho preparando mochila. Tudo bem, pai? Estou bem, respondi. No trabalho está mais tranquilo, pouca papelada. Ele fez um aceno simples, como se isso bastasse. De volta à base, passei meu crachá no leitor, luz verde. Atravessei as portas, caminhei até minha sala e sentei atrás da mesa. Corredor vazio, sem investigadores me aguardando, apenas e-mails de missão e uma lista de tarefas. Ao meio-dia, o oficial executivo apareceu. Tudo resolvido? Sim. A banca de promoção se reúne no mês que vem. Já estou acompanhando. Ele hesitou, baixou o tom, off the record, nem todo mundo manteria a compostura naquela situação. Não tive o luxo de quebrar a compostura. Ele sorriu de lado. É por isso que você ainda está aqui. Quando ele se foi, abri o rascunho da minha avaliação para a promoção: dever, desempenho, liderança, integridade. Integridade não se prova quando tudo vai bem, mas quando alguém tenta usar o sistema contra você. Mais tarde, o detetive Hall ligou pela última vez. Só confirmando o recebimento da notificação do promotor. Recebi.
Você não precisará comparecer a não ser que seja intimado. Entendido. Ele acrescentou: Major, esse caso começou com uma acusação pesada contra o senhor e terminou com documentação contra ela. Não é comum. É o que os fatos suportaram. Houve um breve silêncio e a ligação terminou. Você tomou a atitude certa. Assim que desliguei o telefone, fechei com firmeza a pasta sobre minha mesa e a deslizei para dentro do armário. A confiança permaneceu intacta. Minha autorização de acesso preservada. Minha carreira inabalada. A acusação que começara com policiais interrompendo minha reunião agora jazia como uma simples revisão arquivada. E, no meu celular, o contato de Brianna continuava silenciosamente bloqueado. Não venci porque argumentei melhor, nem por ostentar um posto no ombro. Venci porque, dentro do sistema, deixei que a documentação falasse por mim. Minha própria irmã jurara que eu havia desviado $500 mil. A polícia invadiu meu escritório, meu passado profissional foi vasculhado. E a única coisa que me manteve firme foi a transparência. Drama familiar mexe com o íntimo, serviço militar não. Quando essas duas esferas se chocam, as emoções tentam te tirar do curso. Mas é o papel, o carimbo, o processo formal que mantém o seu caminho. No fim das contas, não se tratava de dinheiro, era pressão. Era alguém apostando que o medo me moveria mais rápido que os fatos. Não moveu. Se você já enfrentou conflitos com parentes, acusações falsas ou viu alguém tentar usar a autoridade como arma, sabe quão sufocante essa pressão pode ser. A lição? Não é vingança, mas limites. É seguir o procedimento. É entender que a calma sempre vence o caos quando tudo está devidamente registado. Histórias como esta, carreira militar em jogo, vingança familiar e acusações públicas, acontecem mais vezes do que se imagina. E não terminam em gritos, terminam em registros. Se você curte narrativas de tensão nos bastidores militares, traições que envolvem laços de sangue e o poder de manter a disciplina sob pressão, inscreva-se no canal. Ainda há muitas histórias sobre ameaças à carreira, traições familiares e sobre como a determinação altera o destino.